Né? Bom dia, boa tarde. Olha só. Olha quem tá aqui. Que honra, gente, estar Que aqui. honra, que honra. Beleza, meu povo? Então, esse aqui vai ficar? Vai deixar aqui? Vai ficar. A Gisele falou que vai ficar aí. Deixei depois você tira No eles. comecinho. Hã? Depois você tira eles. Tira? Por quê? Porque pra ver o episódio completo depois no YouTube. Né? Viu? É só ver um pouquinho, depois vai lá pro YouTube e no Spotify também, para nos ouvir. Certo? A gente vai tentar ver quem vai mandando alguma coisa, a gente vai vendo aí, beleza? Mas eu gravado vai ficar aqui ou não? Vai. Se for gravado depois vai ficar aí, certo? Episódio número. Eles são 30. 30? 30. E batemos 500 inscritos também, tem que falar isso 503 também. agora. 503 Ai, que legal. Então, Começou com 180. Tinha meu canal lá, largado lá, desde que faz um ano. que legal. Fico feliz de ver isso. Chique. Alguém? Me manda mensagem. Agora vai. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Vir o Prof, segundo Geisiane é o número 30, certo? E também, esse é um festivo, porque batemos os 500 seguidores, então muito obrigado a vocês todos que participam, que colaboram, que compartilham, que comentam. E já, se você está assistindo, já peço para mais uma vez se inscrever no canal, curtir, compartilhar todas essas coisas, nos ouvindo no Spotify, nos classificar lá com as 5 estrelinhas, participar das enquetes que a gente sempre coloca lá e tudo mais. Estão vendo o que eu estou falando aqui? Estou nervoso, estou até com a boca seca aqui já. Estou emocionadíssimo de, primeiro, de ter essa pessoa aqui, que para mim é uma referência, eu sou fã dela, todo mundo sabe disso, e ela me ajuda muito, 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 eu sempre falo isso para ela me ajuda e me ajudou muito, sei lá quanto tempo atrás já que eu comecei a fazer esse podcast aqui, que eu comecei na minha carreira de educação física e nas primeiras entrevistas e tudo mais, e ela é uma pessoa muito, muito especial, quando eu fiz o convite para ela, ela já aceitou, a gente conseguiu ajustar tudo mais aqui, e seja muito bem-vinda, dona Obrigada pelo convite, primeiro. A Sil, sempre que me convida, um monte de gente começa a me seguir, começa a me procurar, me mandar mensagem, eu já pego e mando para ela. E a última vez que eu vi, eu preciso falar isso, como é o nome da sua mãe? A Marlene. Marlene, muito obrigado, querida, se você estiver ouvindo, ela me mandou a sua mensagem, eu fiquei emocionadíssimo, de verdade mesmo, obrigado, querido, beijo para você. Então, dona Sil, eu nem sei o que perguntar, eu estou emocionado de verdade mesmo. Mas, Você demora muito para começar a perguntar coisa para você. mas enfim, não, eu queria que você falasse assim, do teu começo na rádio, na tua carreira, como é que foi, os teus primeiros passos, se você sempre quis fazer isso na sua vida, enfim. Sempre tento resumir essa história. Eu gosto bastante dela porque, na verdade, a minha história no rádio tem a ver com a corrida, né? Então, casou tudo aqui, né? Com o nosso papo, o espaço onde a gente está, o teu trabalho aqui, né? Correr e se divertir, é isso que eu faço. Enfim, eu na verdade sou publicitária de formação, trabalhei muitos anos com marketing, trabalhei em grandes grupos aqui do Paraná, inclusive na área de marketing e tal. E aí chegou um momento, eu estava no Grupo Boticário nessa época, em que eu pensei, eu quero dar uma virada na vida, assim, eu quero fazer uma coisa diferente, né? E aí quando eu comecei a pensar o que eu vou fazer, me veio uma lembrança assim do passado, da adolescência. Eu falei, poxa, eu queria tanto ter um programa de rádio quando eu era adolescente. Acho que muito adolescente queria, né? Eu ouvia muito rádio, então eu queria ter um programa de rádio. Daí eu pensei, poxa, mas será que não dá para tentar fazer isso, né? De repente, vai que, né? Aí eu fui investigar, fui ver se tinha... Eu sou publicitária, mas eu tinha que, de qualquer maneira, aprender a locutar, né? Porque na publicidade a gente aprende também rádio, tem a disciplina de rádio. Mas tem técnicas de locução. Falei, bom, acho que eu tenho que aprender muita coisa, até porque fazia muito tempo que eu tinha me formado já, né? E aí achei um curso de locução, professor Marcelo Cabral, inclusive na época era o único curso de locução aqui de Curitiba, não sei se tem mais algum hoje. E aí eu fui atrás desse curso e realmente me inscrevi, fiz o curso, né, tudo isso trabalhando, mantendo o meu trabalho lá, fiz o curso. Aí durante o curso eu vi que aquilo era apaixonante, o negócio de rádio, assim, foi me atiçando ainda mais, né?
E aí eu comentei com o professor também, né? Poxa, eu estava pensando, será que tem futuro fazer um programa de rádio? E ele deu uma incentivada, assim. Eu falei, poxa, de repente vale a pena tentar isso, né? E, e aí, assim, né, pensando em que programa seria esse, me surgiu uma ideia. Nessa época eu já corria, né? Comecei a correr em 2010. Aí eu pensei, poxa, e se fosse um programa que falasse sobre corrida? Porque quando eu comecei a correr, e isso teus alunos todos vão se identificar, me apaixonei pela corrida, comecei a fazer todas as provas que tinham no calendário, todas. E eu queria que todo mundo corresse, porque eu falava, cara, esse negócio de correr é maravilhoso. Então, todo mundo passa por esse processo, né? Eu passei também. E aí, minha família não me aguentava mais, porque eu falava, você tem que correr, é maravilhoso. Meus amigos não me aguentavam mais, todo mundo que eu encontrava, oi, tudo bem, muito prazer, você tem que correr, é maravilhoso. E eu pensei, pô, se eu tivesse um programa de rádio que falasse justamente disso, né? Eu podia falar para mais pessoas, né? Então surgiu essa ideia, ela pareceu ser viável, né? Tocar músicas bacanas para fazer um treino e falar sobre corrida, enfim, sobre esporte e tal. E aí foi nascendo. Esse é o embrião do Rock and Run, né? Foi assim que ele surgiu. E aí eu comecei realmente a fazer um processo de transição de carreira. Daí eu comecei a ver, bom, parece que tem futuro isso, vamos ver. O Rock and Run vai fazer 10 anos ano que vem, né? Então foi aí, né, um pouquinho antes do Rock and Run nascer que aconteceu todo esse processo. Aí eu comecei a fazer um esquema assim, de deixa eu juntar um dinheiro para me precaver, para fazer uma virada na vida, né? Conversei com o maridão, tudo bem, se precisasse me dar uma ajuda, ele falou, bora, vamos lá, esse é o momento, vamos lá. E aí eu avisei na empresa, ó, gente, eu vou sair daqui a tanto tempo, né? Ah, sim, detalhe, daí um pouquinho antes disso, já com o projeto do que seria o programa, eu bati na porta da primeira rádio onde eu fui, que foi a Lumen FM. Não existe mais aqui em Curitiba, né? Uma rádio educativa aqui de Curitiba, de anos atrás. Bati nessa porta porque eu conhecia uma pessoa que trabalhava lá. Eu pensei, pô, talvez facilite conhecer alguém, né? Cheguei lá, estou me estendendo, vou tentar resumir. Nada. Estamos sem hoje feriado. Estamos sem pressa. Aí cheguei lá, bati na porta e o que aconteceu? O cara falou, ah, parece bacana. Conversa com o nosso coordenador de programação, de repente ele vê se encaixa alguma coisa. E eis que minha sorte, ele era corredor também, esse cara, né? O Rogério Chiochetti. Era corredor e ele falou, poxa, isso pode ser legal, vamos fazer. Aí ele falou, vamos fazer, vem, vamos fazer. Só que assim, você não vai ganhar nada, a gente não paga nada para você, não te contrata, você vem e assim, se pintar algum patrocínio, você ganha algum dinheiro. Se não, é por amor à arte, né? Como você diz. E eu falei, vamos lá, porque acredito que tem futuro, tal. Daí sim, avisei na empresa, gente, eu vou sair daqui a tanto tempo, tal. Aí aconteceu, saí da empresa, o programa estreou 15 de junho de 2011, 12? Enfim, eu também sou de humanas, né, gente? Não, 2015, né? É isso? Ah, enfim. Gente, eu devia ter pego essas informações para deixar aqui na mão, né? Entrevistando ele, estaria bem preparado. Mas estou sendo entrevistada, eu não estou acostumada com isso. Ok. Mas, enfim, o programa estreou e, realmente, eu não ganhei nada, nem um dinheiro, por muito tempo. Mas eu fui ganhando experiência, né? O programa estreou, na Lumen FM não podia tocar Iron Maiden nem Metallica. Aprendi muito enquanto estava ali na Lumen. O programa era gravado naquela época, não era ao vivo, né? E ali eu fiquei por 1 ano e meio, então. Aí eu comecei a pensar, bom, eu acho que está na hora de começar a pensar alguma coisa maior. Eu estava com um pouco de medo também. E fui visionária nisso, porque um pouco depois a Lumen acabou fechando, né? Foi vendida a rádio, enfim, acabou não tendo mais. Então, por sorte, um pouco antes, eu fui bater na porta da Mundo Livre FM, que já era a rádio que eu queria desde sempre, porque era a rádio que eu sempre ouvia, que tocava as músicas que eu gostava, tal. Tocava Iron Maiden. Tocava Iron Maiden e Metallica, mas eu achei que era muita areia para o meu caminhão, né? Uma pessoa inexperiente que não sabia fazer rádio, não sabia nada. Eu falei, bom, melhor, né? Ir num lugar. E foi a melhor coisa, porque como a Lumen era uma rádio educativa, eles me deixavam errar mais, aprender, sem aquela pressão de audiência, né? Então foi muito bom eu ter passado esse período lá, né? E aí é isso que aconteceu, que conversei na Mundo Livre, o coordenador de programação na época, o Edson Jansen, falou que já conhecia o programa. Eu falei, opa, já conhece o programa, isso é bom, né? E ele falou, venha para cá, você já devia ter vindo para cá desde sempre. Eu falei, nossa, que maravilha, né? E aí deu certo, acabei indo, mas era o mesmo esquema. Você não vai receber nada, só se tiver patrocínio. E, né, a gente não contrata você nem nada, a gente cede um espaço aqui para você fazer o programa. Falei, demorou, vamos lá, né?
E aí fui, e daí já de cara tínhamos 2 patrocinadores. Falei, gente, a coisa melhorou, né? Melhorou. Durou 3 meses, os patrocinadores encerrou o contrato, eles saíram, fiquei sem nenhum. E aí comecei a ficar sem dinheiro. Que tristeza. Tinha guardado, minha gente, já tinha acabado. Enfim, aí o que aconteceu? Continuei lá, aprendi muito na Mundo Livre, mesmo sem ganhar nada, aquela coisa. E aí eu pensei, bom, agora não dá mais, né? O dinheiro realmente está acabando, o maridão já está começando a pagar minhas contas, não dá, eu preciso de alguma coisa. Pensei, mas eu queria, acho que tá legal em rádio, eu queria alguma coisa. Aí eu fui falar com o coordenador da Mundo Livre, falei, olha, eu posso procurar emprego em outra rádio e manter o Rock and Roll aqui, porque eu quero manter. Mas é que não tem mais como, meu dinheiro, eu preciso de emprego, e eu queria continuar em rádio. Daí ele me falou, Silvia, é o seguinte, olha, vão abrir algumas vagas aqui na Mundo Livre, na locução. Você não quer ver se, de repente, né, se curte, se dá certo, se... E aí, deu certo. Deu certo. A Adri Neves, que é a nossa programadora até hoje, e na época acumulava a função de locução, estava ficando enlouquecida com essas 2 funções, como vocês podem imaginar. Exatamente, aí a gente já começa a misturar as histórias aqui. Né? E aí a Adri ia ficar só na programação e o horário da manhã ia liberar. E aí eu acabei ficando com o horário da manhã. Não foi um processo tão simples, né? Eu tentei, bateu na trave, daí numa segunda tentativa deu certo, mas eis que o horário acabou caindo para mim, e aí eu agarrei com unhas e dentes, me esforcei muito, porque eu nunca tinha feito rádio ao vivo, tive que aprender tudo ali, a mexer nos botões. Uma mesa né? tamanho, Tem uma mesa tirar uma que foto para vocês por lá. intimida, né? Intimida. E aprendi tudo ali, em 2 dias olhando a locutora, tipo, agora é com você. O Jansen me falou, é com você, agora é você, sozinha, aí vai. Tudo ao vivo. E aí, né, começou essa história. E eu tô nisso já desde 2017, a gente assumi esse horário já de manhã, e foi assim que eu comecei no rádio. Então veja que foi a corrida que acabou me levando, de uma certa maneira, junto com essa vontade de mudar, né, fazer uma transição de carreira. Mas a corrida foi o que deu o start num programa de rádio, que foi o que acabou me levando, de fato, para trabalhar no rádio. Né? Deixa eu dar tchau aqui pro povo do Instagram, porque vocês têm que assistir depois lá no YouTube, no Spotify, quinta-feira, quinta ou sexta. Sempre, um desses 2 dias sempre vai sair, beleza? Beijos e abraços. Valeu. Mas esse foi meu começo na rádio, respondi. Respondidíssimo. E aí, depois de tudo esse entrelance, daí você começou, agora vamos falar da parte da atleta. Você começou fazendo todas as corridas, chamando todo mundo, sendo aquela chata da corrida que todo mundo já passou por esse Isso período. foi lá em 2010, né? Foi antes do programa, né? E aí você começou os seus treinos de corrida e como que foi o teu início na corrida agora? Sim, essa é mais uma história. O que você viu, se alguém te chamou, onde te chamou, enfim. Sim, alguém me chamou. Bom, 2010 eu Sempre treinava, sempre tem, né? Eu fazia treinos na Academia Gustavo Borges, ali do Barigui. E nessa, eu já frequentava a academia, fazia anos da minha vida, fazia muita musculação. Sempre foi ativa, né? Eu tive um período de sedentarismo, mas, nossa, já fazia muito tempo que eu treinava, né? E de aeróbico eu tinha uma dificuldade, assim, eu achava tudo meio chato e tal, mas eu vinha fazendo caminhadas bem longas no final de semana, com um grupo de caminhadas, assim, na região metropolitana, caminhadas de 15, 20 quilômetros e tal. Eu achava super legal, assim, né? E aí, um dia eu estava na academia, onde eu fazia musculação lá, e estava na esteira, só aquecendo ali, né? Caminhando, não corria. E aí, o nosso professor, que ficava cuidando das esteiras ali na época, o Marco Aurélio Piazza, da equipe Piazza, que dava aula lá naquela época, me conheceu ali, né, eu contando das caminhadas e tal, e daí ele falou, poxa, Silvia, você faz caminhada tão longa, por que você não corre, né? Daí eu falei, não, correr, é muito chato isso, fica tudo balançando e tal. Eu lembro que eu falei isso para ele ainda. Só que ele, um apaixonado por corrida, né, me falou isso e ficou a sementinha aqui. Daí um dia eu estava no Barigui caminhando, e daí eu falei, poxa, ele fala tanto de corrida, vou tentar fazer esse negócio aqui. Aí sozinha ali no parque, experimentei, achei até não tão ruim e tal, daí fui indo. E aí minha cunhada, que não era corredora também, mas naquele momento tinha descoberto as corridas, ela resolveu que ia fazer uma prova Ela fez uma corrida da Unimed, se não me engano, e gostou bastante. E daí ela me contou como é que foi. E ela falou que ia fazer uma da Adidas, olha só,
Circuito das Estações Adidas, São José dos Pinhais na época, 2010. Faz muito tempo. As corridas eram vazias, não tinha quase ninguém ainda naquela época. Ela me falou que ia fazer... Tinha música. Ela me falou que ia fazer a prova. E aí eu falei, poxa, nem sabia que tinha corrida, né? Que tinha prova, que se ganhava medalha. Falei, parece legal isso aí, vou também, né? Aí fui. E aí, abril de 2010, me apaixonei. Porque assim, quem faz uma prova se apaixona, né? É assim também. Então os alunos todos vão se identificar. É assim. Você pode até correr no parque e dizer, que legal. Quando você faz uma prova, vira a chave. Aí você diz, nossa, o que é isso? Pô, essa vibe da arena, ainda tem uma medalha no final. Aí o bichinho morde. Daí o que aconteceu? A partir dali me inscrevi em todas as provas que eu via, fazia todas. Nem treinava direito, fazia prova só. Já fica separado para as provas de corrida, né? Ainda que naquela época não era tão caro assim. Então foi essa que eu comecei na corrida. Me apaixonei totalmente. 2010. 2010, né? Uhum. E quando que aconteceu para você? Agora não corre na rua mais, agora só corre no meio do mato agora. Agora nem correu com o direito, estou lesionada, né? Mas aí é uma outra história. É uma outra história que eu também vou perguntar. Como que aconteceu essa virada aí vamos dizer assim, do asfalto para as trails? Pois é. Que você não volta nunca mais, né? Pro asfalto. Tipo, eu tenho que treinar, no ritmo que era antes. Eu tenho que treinar no asfalto, né? Todo mundo, né? Todo corredor de montanha tem que treinar no asfalto no dia a dia, né? Mas, enfim, as provas realmente não me atraem muito mais, as de asfalto, né? Só uma vez ou outra, assim. Quando foi, eu não vou lembrar a data, tá? Mas foi não muito tempo depois que eu comecei a correr no asfalto, assim. Mas eu já tinha começado no Rock and Run. Descobri uma prova, que era a do Araçatuba. E aí falei, nossa, parece legal esse negócio de correr em trilha, eu vou experimentar para ver qual é, né? Nessa época eu treinava com a trainer do Tchê. E eles tinham um pessoal que ia também e tal. Eu ia já de manhã bem cedo, né, para fazer a prova e depois ia embora. Aí experimentei essa prova do Araçatuba, foi a primeira que eu fiz, era uma distância bem curta, sei lá, 5 quilômetros, não lembro bem agora. Mas eu achei sensacional aquilo, sabe? Correr em trilha, gostei. E eu não era, isso é uma informação importante, eu hoje sou uma pessoa muito apaixonada por montanha, né? Eu falo muito sobre isso, até mais do que de corrida hoje em dia. E, na verdade, eu não ia para a montanha naquela época. Então, quem me levou para a montanha, e aí veio outra história, foi a corrida que me levou para a montanha. Essa corrida, para onde será que ela vai te levar? Qual vai ser a próxima? Porque depois que eu fiz a prova do Araçatuba, peguei o gosto por isso, comecei a fazer várias provas trail, e aí fui aumentando distância, até fazer os 25 lá no Araçatuba, que foi a maior distância que eu fiz em trilha, né? E aí, a partir dali, eu comecei a frequentar morro também, para ir mesmo caminhar, fazer trekking, independente de correr. E aí, me apaixonei, porque antes eu só ia nos mesmos lugares treinar. Eu vou treinar no Perdidos do Araçatuba, Perdidos do Araçatuba. Aí, quando eu comecei a ir em outros morros, Pão de Ló, no Caratuva, no Pico Paraná, eu falei, gente, isso aqui é muito mais legal do que ficar indo na Perdidos e no Araçatuba treinar. Eu quero conhecer outros cumes. Quando que você começou a correr? Então, eu não me lembro a data. Eu devia ter pego essa informação para trazer para você, imaginando se você me perguntar. Mas não me lembro. Mas vamos chutar aí que tenha sido 2013, talvez? Sei lá, alguma coisa assim. Não foi muito tempo depois que comecei a correr. Uns 3 anos depois. Logo na sequência, que tinha demorado. Não demorou tanto. Era mais recente, tipo, sei lá. Não. Então a corrida em trilha me levou para a montanha, né? E hoje o que eu digo é assim, eu quero estar na montanha. Tanto faz se eu chega lá correndo, caminhando, rastejando, passeando ou escalando. Uhum. Que isso está no meu radar, assim. Talvez no futuro Você eu não me escalou vista na ainda? escalada. Só em indoor, né? Muito mal, assim, né? Tive um primeiro contato. Mas eu não descarto ir para esse lado também, acho bem interessante. Muito bem. E falando agora da sua... É a primeira lesão, assim, que te atrapalha que você tem, assim? Não é. É a primeira? Não é a primeira, não. Infelizmente, não. Eu já tive várias vezes que eu tive que parar de correr por alguma lesão, por pouco tempo, né? Depois voltava e tal. E nesse ano que passa, aliás, nesse começo de ano agora, que eu tive a condromalácia patelar, né? Que é bem chatinha, porque aí é uma degeneração, né? Então eu sei que é um negócio que eu vou ter que lidar daqui para frente, né? Então eu estou com 52 anos, né? Então eu já estou pensando assim, ok, essa é uma lesão que é um pouquinho diferente, é uma coisa com a qual eu vou ter que conviver e saber lidar com ela, né? Exatamente, né? E aí a idade também já vai pegando. Então essa me preocupa um pouco mais porque eu não quero que, por exemplo,
uma corrida trail, para quem já fez, nas descidas, você vai, e eu não consigo me segurar, entendeu? Você está numa corrida e é adrenalina, você vai, entendeu? Então você vai com tudo na descida. E isso é o pior para mim, para essa lesão. Sim. Então eu sei que se eu fizer uma corrida trail, talvez eu detone muito meu joelho. E isso me tira, inclusive, das caminhadas na montanha, que foi o que aconteceu nesse começo de ano. Eu tive que ficar um tempo sem fazer nem as caminhadas, para poder pelo menos fortalecer mais e poder voltar. Agora eu estou podendo fazer. As corridas trail, poderia voltar? Talvez, mas eu tenho medo que aconteça algo pior e daí me tire até das trilhas de caminhada, entendeu? Então eu estou me segurando um pouco, assim. E é importante também falar que você não faz só corrida, né? Você treina, você faz Então. fortalecimento com o Diogo da Silva, Meus meu parabéns. personal trainer. Excelentes resultados, várias fotos, ó. Quase 3 anos juntos já, eu acho. Acho que sim. Acho que sim. É isso que me deixou um pouco mais chateada, sabe, Marcos? O fato de eu estar fazendo tudo certinho, Mas sabe? isso é inerente, Isso né? é Porque chato. se você... Olha lá, outra vez. Essa aí também tá. Lesionada também? Lesionada. Mas isso pode ter certeza que se você não fizesse fortalecimento, talvez sim, a lesão fosse muito maior ou talvez ela tivesse vindo muito antes. É verdade. Assim, a gente tem aquele processo, né? De primeiro, ok, estou lesionada, você tem que aceitar aquilo, lidar com aquilo. Mas o que me deixou chateada foi isso, porque eu vinha fazendo tudo certo. As outras lesões que eu tive antes, não. Ali podia ter você não estava fortalecendo, você não treinava com personal, você não fazia mobilidade, não alongava, sei lá, tinha várias coisas. Mas agora, essa última que eu tive, eu estava fazendo, até mobilidade eu estava fazendo, que é um negócio que eu nunca tinha feito. E outra, eu estava indo no fisioterapeuta uma vez por mês para dar aquela alinhada. Geometria E balanceamento. nada disso me fez escapar dessa lesão. Mas, como me disseram, gente, é um processo degenerativo, né? Já estava ali há muito tempo. Então, Sim. uma hora ia estourar, né? Provavelmente poderia ter acontecido antes. Quando que foi a sua lesão? Foi em fevereiro. E desde lá você não fez nenhuma caminhada, nenhuma corrida, nada? Não, agora já estou fazendo, já voltei. Estou correndo, não fiz prova, né? Mas estou correndo já. Tem prova já marcada ou não? Não tem nada agora, né? Quer dizer, eu vou fazer a do Miller, porque a gente está com uma parceria lá na rádio, mas eu espero poder fazer, né? Espero estar bem para poder fazer pelo menos os 5. Não, os 5, 10 não vai dar, né? Daí já é querer... Não, daí já é demais, né? E eu também não sei bem como que eu vou ter que correr, acho que devagar, provavelmente, porque agora eu estou voltando a correr, o Diogo, além de fazer o fortalecimento, também é meu personal de corrida, né? Então, ele está me passando uns treinos, assim, bem tranquilos ainda, e o meu maior desafio está sendo segurar o ritmo, porque eu estou sentindo que eu estou indo bem, entendeu? Dá vontade. Então, é treino de tiro, quando eu começo o tiro, eu vou super rápido, daí eu olho aqui, opa, ele mandou fazer a 5h30, daí eu tenho que diminuir até acertar lá 5h30 e daí ir mantendo, assim. Então, está sendo difícil segurar, porque eu estou com vontade de correr, eu estou sentindo que está legal. E o corpo pede. Mas o corpo pede. O corpo pede corrida e a corrida, quando a gente fala que o corpo pede corrida e a corrida não cansa, a galera não acredita, né? Porque eu não sei pra você, mas pra mim, por exemplo, a corrida, quando eu treino, quando vou nas provas, enfim, até a Bruna, no outro podcast que eu estava conversando aqui, ela falou que gosta de correr sozinha e eu também gosto de correr sozinho, escutando música e tal ali, porque é a hora que eu resolvo minha vida. A hora que eu invento, por exemplo, tudo isso aqui. Como a gente tem ideia correndo. Nossa senhora, muito. Não sei se pra você funciona assim também. Pra mim E você não corre com música, né? Não corro com música, essa é uma coisa que ninguém imagina, né? Já corri. Eu já não consigo correr sem música. É? Não consigo. Mas eu já corri com Com música. fonezão assim, ó, pra não escutar É mesmo? nada. Nas provas, quando você tá na rua, né, treinando, você tem que deixar um pouquinho pra você escutar. Ficar esticado. Mas na prova, cara, eu fecho aqui, ó. Mas isso aí mudou na minha vida, porque quando eu comecei a correr, eu até me lembrei agora, gente, eu saí na Gazeta do Povo, quando era um jornal impresso ainda, eu saí numa matéria que falava Correr por Música, era o título, da Adriana Brum, até era repórter. Foi o Piazza que me indicou até, porque eu só corria ouvindo música, só. Já era uma marca minha, assim. E daí, quando chegou essa pauta, a Adriana perguntou para o Marcos se ele tinha algum aluno para indicar, ele, Silvia. E aí eu fui a fonte, né? Fui a personagem, digamos, né? A fonte não, fui a personagem para essa matéria. Fizeram uma foto super legal, minha, correndo com fone de ouvido e tal. E eu só corri ouvindo música. Só que ao longo do tempo isso foi mudando.
Eu não sei, eu fui percebendo que era Eu tenho a música legal. certa pra corrida. Então, Sempre eu tô também tocando as tinha. mesmas, sempre. Eu também tinha, né? Começa mais tranquilo, Sim. no final aquela mais rápida pro sprint, né, tal. Mas eu fui mudando, eu fui percebendo que era legal ouvir a minha passada, a minha respiração. E aí eu parei de ouvir música. E não foi uma coisa assim, vou forçar para... Não, eu comecei a gostar de me ouvir. E aí parei. Eu desligo no último quilômetro. Porque daí eu gosto de escutar a galera, o borbulhinho chegando. assim, Legal. No começo também, eu espero um pouquinho, espero dar aquela aliviada assim no nuca e depois no finalzinho assim, eu gosto de escutar a Porque galera nas chegando. provas tem aquele fervo que é legal também, né, de ouvir. Você veja só, né? Essa é uma revelação aqui pro teu programa, hein? Pro teu podcast. E falando nisso, é a primeira vez que você participa do podcast, né? Primeira vez que eu participo de um podcast. Imagine, você foi o primeiro a me convidar. Que honra, hein? Eu não acredito nisso. Que honra minha de receber esse Bom, convite. até parece. Infelizmente, nessa parte não sou tão organizado assim, mas eu perdi as contas de quantas vezes você me convidou e... Eu tenho isso marcado em algum lugar lá, porque eu tenho controle de todos os programas, de tudo, assim, as músicas que eu toquei, quem eu chamei, qual foi a pauta, desde o começo do Rock and Roll. Eu acho que foi meio que logo que você... Porque quando eu fui falar com a Adri, quando eu fui na entrevista, não, eu me convidei na entrevista, né? Mas a história é mais ou menos assim, eu tava... Acho que era alguma coisa sobre sedentarismo e tal, e eu vi que tinha... acho que ela tinha entrevistado uma nutricionista, alguma coisa assim. Eu falei assim, por que eu entrevisto um profissional de educação física? E peguei e mandei. E no outro dia me responderam, não, pode vir aqui amanhã, então. Se você quiser Que vir legal. amanhã, você tá falando. Aí eu cheguei lá, daí ela perguntou pra mim, acho que eu tava com uma camisa do Doors, uma calça meio rasgada, ela olhou pra mim assim, tudo bem, o que eu posso te ajudar? Eu fiz uma entrevista pra você. É mesmo, que bom, que legal, então você tá aí. Não, foi bem legal. E acho que foi logo na sequência, que daí a gente treinou, ela saiu da locução, a gente começou a fazer treino juntos. E acho que foi logo na sequência. Acho que daí ela me indicou como pauta, alguma coisa, algum assunto, passou o teu contato, daí te chamei e aí foi rolando. Quantas vezes já, né? Várias. É muito legal. E você já sabe disso, não sei se o povo aqui sabe, mas meu primeiro vislumbre, assim, digamos, com o trabalho foi numa rádio com o meu avô. Na rádio, como é que era o nome? Acho que era Atlântica. Mas era em qual cidade? Aqui. Era aqui mesmo. Era rádio AM, e aí eu tinha 15 anos, 16 anos, estava querendo começar a trabalhar, e ele trabalhou o dia inteiro com rádio, TV, no canal 4 ainda. E ele pegou e me levou junto lá, e nossa, eu achei aquilo sensacional. Só que daí acabou que comecei a estudar mais, estudar para cursinho e tal, não sei o que, e acabou desviando. E toda vez que eu vou na rádio, toda vez que eu vejo todos aqueles botões, toda aquela mesona maravilhosa, eu sempre tenho aquela lembrança afetiva. Traz uma nostalgia, né? Nossa, muito, muito legal mesmo. E rádio é muito louco, né? É um negócio viciante, assim. O pessoal brinca que é uma cachaça, né? Que você não quer largar mais. Eu nem tinha pensado nisso, mas deixa eu te perguntar. E se te chamasse para TV? Já pensou? Nunca pensei, mas... eu não sei se eu largava o rádio. Daria para manter as duas coisas, né? Apesar que a rádio agora também tá cheia de imagem, cheia de coisa. É verdade. Antigamente as pessoas não sabiam, né? Quem era Ouviam uma Silvio. voz e pensavam, nossa, quem é? Como é a cara, né? Dessa voz aqui. E hoje em dia todo mundo sabe, porque tem as redes sociais, né? Sim. E a Mundo Livre sempre muito presente nas redes sociais, há anos já fazendo lives, né? Hoje é bem convencional fazer, né? Mas quando a gente fazia lá no começo, não sei se tinha muita rádio fazendo, né? E a gente fazia de várias coisas. Qualquer entrevista que tinha, já tinha uma live. No Insta, no Face, na época, né? O Face hoje está meio abandonado, mas enfim, não o nosso, né? Mas enfim, de forma geral, o Face deu uma caída, né? Migrou uma galera mais. Mas a gente fazia muito também nas duas redes e, enfim. Então, desde sempre, né? A gente está presente nas redes, assim. Eu fui aprendendo muita coisa de rede ali, né? Que o pessoal da rádio fazia, tem que fazer e tal. E uma coisa que, para a Andressa, minha digníssima esposa, beijo, dona Andressa, uma coisa que ela falou uma vez, eu falei que é verdade, que quando a gente escuta você na rádio, dá para ouvir o seu sorriso. É um negócio muito diferente, né? Porque ela sempre está com esse sorrisão assim, ó. E acho que todo mundo que, quando escuta ela, consegue
imaginar e ver a senhora que está sorrindo ali. Essa é uma técnica de locução que você aprende, né? Você abrir o sorriso, quando você abrir o microfone, abrir o sorriso. Porque quando você abre o sorriso, a tua voz vem diferente. Pode testar, ó. Eu não estou sorrindo agora, vejo como minha voz está diferente. Quando eu abro o sorriso, a minha voz já vem mais aberta. Essa é uma dica que fica até para quem faz podcast. Porque só nós podíamos dar essa dica 30 vezes. Mas apesar que a gente sempre dá risada aqui na última. Então, é. Ai, dona Silvia, eu nem sei como te agradecer. Ai, eu adorei. Já acabou? Como assim? Não. Tô brincando. Eu nem sei como te agradecer, porque eu te falei já, você me ajuda muito sempre que você me chama, sempre aparece contato, sempre manda gente mandando E mensagem. você nem precisa mais, vamos combinar, né? Que você agora é um influencer nas redes, Quem sou eu? cheio de alunos. Estou trabalhando para isso, mas não é nem a questão de você, sei lá, ter 5 mil, sei lá quantos seguidores, ou da galera começar a seguir. É da galera se identificar e começar, e você ter mais voz para poder ajudar e motivar, e sei lá, e começar com mais pessoas. Sei que a gente já conversou várias vezes, você sabe que a minha galera é meio diferente, né? São os, né? Dizendo. Os baixinhos, os mais altos, a galera que não tem aquela silhueta de corredor, ou a galera que tem dor no joelho, os renegados. Dor no joelho, dor nas costas, dor não sei o quê. E principalmente aquela galera que alguém já falou para ele que ele não vai poder correr. Então esse povo que eu quero chamar para a corrida, porque de repente às vezes a pessoa ela acha que a corrida é só uma maratona, que a corrida são 42 quilômetros, não sei o quê. Tem que correr o tempo todo, Tem que não correr pode o andar, tempo né? todo, não pode andar nas provas, mas como é que faz, como é que não faz? Então é isso que eu procuro levar, é essa voz que eu procuro ser. E você sempre me ajuda. Eu até queria meio que, eu já vi que está encerrando, então eu queria deixar né, contar um pouquinho assim do que é, na verdade, a essência do Rock and Run, né? O nosso objetivo com o programa é muito assim, fazer com que a pessoa se movimente. E isso foi uma coisa que foi mudando ao longo dessa história de 9 anos do Rock and Run. Quando a gente começou era muito para falar sobre corrida, daí, vamos falar de triatlon, né, que fica um pouquinho mais amplo e tal. Mas ele foi se transformando muito, e é natural que aconteça isso, né, ao longo desse tempo. Eu vejo que foi uma evolução, porque o nosso objetivo é fazer com que a pessoa se movimente. E para isso, não importa qual seja o esporte que ela vai encontrar. Porque ela tem que achar uma coisa que ela goste. E você e outros profissionais, tantos maravilhosos que já passaram pelo Rock and Run, sempre falam isso. Se você achar uma coisa que você gosta, você vai fazer. Se você tiver que fazer obrigado, não vai dar certo. Então, por isso que a gente no Rock and Run tanto traz pessoas de outros esportes. Já falamos sobre futebol, sobre artes marciais, sobre futebol americano, sobre corrida de aventura, enfim, sobre tantos esportes que... Qual que é a ideia? É justamente fazer com que você pense num que, poxa, esse aqui eu nunca tinha imaginado. Vôlei. Por que não vôlei? Vou fazer vôlei. Eu tenho um preconceito com o esporte, por exemplo, aquele... Exato. Da natação, como é que é o nome do... Hidroginástica. Exatamente. Hidroginástica. Achei muito legal. É coisa para idoso, coisa para gestante. Não, e olha que eu mesma confesso que pensava assim, isso. E um dia um professor me ouviu e escreveu uma mensagem no WhatsApp da rádio e falou: Silvia, né, só para te dizer que a hidroginástica não é só para esse público, é para todos. E ele me mandou mostrou do projeto dele e eu chamei ele para o programa. Falei, vem aqui contar, porque assim como eu pensava isso, muita gente pode estar pensando. Eu acho que, sei lá, yoga é só para... Para quem é muito zen, né? Ou pilates para alongar. Exatamente. E corrida só para maluco? Não é verdade. Silvio, obrigado. Bom, todo mundo que me assiste já segue a Silvio, mas fale seu Instagram, o horário do programa, tudo. Vamos lá. Bem, você me ouve na Mundo Livre FM todos os dias, das 6h20 até as 11 da manhã. O Rock and Roll especificamente, que é o programa que fala sobre esporte, qualidade de vida, né, sobre vida saudável, é todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, na Mundo Livre FM, que você ouve em Curitiba em 93.9. Também dá para ouvir pela web, pelo aplicativo. A gente também está ao ar em Londrina, Maringá, no Dial, né? E o meu Instagram é @Silvia Sprenger e do Rock and Roll, @Rock and Roll Mundo Livre FM. E aí... aliás, não tem esse FM, tá? @Rock and Roll Mundo Livre. Mundo Livre, sim. @Mundo Livre FM, segue todo mundo por lá.
E podem sugerir pautas, inclusive, que a gente sempre acata, inclusive músicas também, a gente sempre tem as sugestões de ouvintes, então podem mandar que a gente aguarda as sugestões aí, sempre coloca no programa. Marcos, obrigado. Obrigado, querido. Valeu. Valeu, querido. Isso aí, meu povo, muito obrigado. Se você ainda não fez, faça todas aquelas coisas que tem que fazer no Instagram, que a Gesiane sempre pede, ela vai colocar ali. E é isso, muito obrigado.